Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui da Stack, a sua faculdade digital. Eu acabei de perder a gravação desse vídeo, então estou começando de novo com outro software. Não usem o Atube Catcher para gravar a tela, ele é horrível. Ele trava muito, o meu OBS Studio não funciona. Estou tentando esse Ace Thinker aqui. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque deu certo. Estou gravando e monitorando aqui ao lado. Hoje vamos falar sobre construção de site, de grids, de template, como que a gente divide um site em linhas e colunas. Porém, antes disso, eu indico a todos que acessem stackad.com.br e confiram todos os nossos cursos profissionais, cursos bem completos, com uma tutoria de qualidade. Então temos cursos de diversas áreas, tanto presenciais como cursos online. Então temos marketing digital, cinema, fotografia, empreendedorismo, produção de jogos, design gráfico, enfim, né, cinema, acho que eu já tinha dito. Todos os cursos bem completos, completíssimos mesmo, com toda a base técnica e teórica. Então você não vai aprender só Photoshop, InDesign, você vai aprender o que? A teoria do design, por exemplo, falando do curso de design, né? Vai aprender os softwares também, todos os melhores, né? O Photoshop, InDesign, Illustrator, para cinema vai ter o Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, enfim, diversos softwares e diversas técnicas e práticas aqui para vocês, né? Então stackad.com.br. Além disso, todos os cursos têm uma tutoria de qualidade, vai ter um professor, um tutor te auxiliando, questões do mercado. Então, para tirar dúvidas, falar sobre a área e tudo mais, né, certinho, você vai ter lá tutoria especializada e você vai fazer um trabalho de conclusão de curso. Não é uma provinha de responder que você pega no Google e põe lá a resposta, porque isso não forma aluno. Você vai fazer um projeto de conclusão mesmo, bem completo e profissional, para você ter um portfólio de qualidade. Então, stackad.com.br. E agora vamos abrir então o nosso Sublime aqui e começar o nosso site. Eu já tinha criado aqui uma estrutura, eu deletei porque deu problema na gravação, mas a gente vai falar o quê? Sobre sites, divisão de linhas e colunas. Todo site ele é dividido em linhas e colunas. Se a gente pegar aqui o do Wall, por exemplo, tem sites que na primeira linha do cabeçalho tem duas colunas. Uma linha é o logo, uma coluna é o logo e a outra coluna, por exemplo, pode ser um menuzinho. Esse menu aqui, nave de navegação, pode estar dentro do header, como a gente já falou em aulas anteriores, dentro do cabeçalho do site. E aí vai estar aqui o logo e o menu de navegação. Então todo o site ele é dividido em linhas e colunas. Por padrão, pelos frameworks, templates gratuitos que a gente baixa e tudo mais, os sites eles têm 12 colunas em cada linha, por padrão. Então aqui no Wall a gente vê bem separadinho mesmo. Ó. Aqui ó, uma coluna desse tamanho e uma coluna maior aqui, uma menor e uma maior. Então a gente vê as linhas. Aqui dentro dessa coluna maior tem as subdivisões, né? Então tá bem organizadinho aqui, ó. Tudo dividido em linhas e as colunas. No da Americanas também é bem um mosaico, né? A gente vê aqui uma linha, aqui outra, ó, duas colunas, aqui ó, uma coluna, outra, a linha. Então todo o site é um exercício legal a gente poder perceber a divisória que todo o site tem em relação a linhas e colunas. O Terra também, ó, tem aqui o cabeçalho dele, aí tem aqui as linhas ó, de conteúdo, todas as colunas, os grids, o próprio site da Stack também, ele é dividido aqui em linhas e colunas, ó. Tem aqui, ó, linhas, divisões, ó, tudo bem certinho, tudo bem organizado. O Chocolate Design, então o novo site dele, ele parece um vitralzinho, lembra um pouco o Windows Phone, né? Aqui a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 colunas, né? E aqui tem as linhas também divisória. O próprio site da Oceanos aqui, ele por uma questão de estética mesmo, por gosto de design, eu não fiz barra lateral, não fiz mais de uma coluna por linha para privilegiar aqui que os conteúdos aparecessem maiores e tudo mais. Ainda estou fazendo alguns ajustes aqui, mas tem aqui o meu rodapé que tem duas colunas, ó, uma desse tamanho e uma desse, e aqui a parte de baixo, enfim. Quando você faz um site em WordPress, mais para frente a gente mostra, você tem alguns plugins que auxiliam a criar conteúdo, estilizar, como o Elementor, e lá você tem as divisões de linhas e as divisões de colunas também, né? Então quando a gente vai fazer um site, e eu vou fazer uma aula, a próxima aula eu vou falar sobre Normalize e Reset, isso eu vou falar na próxima aula, então eu vou falar algumas coisas que eu vou falar, quando a gente fizer o Reset, o Normalize, enfim, vocês vão entender isso melhor no próximo vídeo, então eu vou explicar certinho em que parte que vai entrar, mas a gente vai pegar aqui site curso, nosso site, e a gente vai fazer primeiro a organização dos elementos no site, das páginas, né, de tudo certinho, para a gente ter nosso site organizado. Então eu vou criar aqui, ó,
uma nova pasta. O nosso novo site vai chamar site OK. Então, site OK. E aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta de IMG, onde eu vou jogar todas as fotos, imagens do meu site. E uma pasta que vai chamar CSS, onde eu vou jogar todas as páginas CSS de estilos, inclusive a Normalize. Depois, no próximo vídeo, quando eu fizer a Normalize, eu vou jogar ela aqui dentro, para a gente ver como que funciona, enfim, o que, que é isso, a questão, né? Então, por exemplo, eu posso ter no meu site aqui uma linha com conteúdo com fundo branco, outra com fundo mais cinza, a linha de baixo com os widgets, né? Enfim. Eu tenho aqui, então, o meu site aqui, site OK, tenho CSS e IMG. Agora, o que eu vou fazer no Sublime, eu vou criar um novo documento que vai chamar index, aqui ó, save as, salvar como. Eu vou salvar aqui dentro da minha pasta, aqui ó, área de trabalho, eu tenho site curso, site OK, eu vou chamar como index.html. O seu site pode ter o nome que você quiser, porém, a primeira página, a primeira coisa que o navegador vai ler, o primeiro lugar onde a pessoa vai entrar, sempre tem que chamar index, por padrão index.html, index.php, enfim, tem que chamar index, né? E eu já vou criar aqui um novo arquivo que vai ser o meu estilo, o meu CSS, que eu vou salvar aqui em CSS, que vai ser estilos.css, que vai ser minha fonte. Aqui no meu index, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que criar, então, a minha estrutura padrão do site, que eu já falei para vocês lá, o doctype. Então, o bom do Sublime é que se eu digitar aqui HTML, ó, ele já abre isso aqui para mim, ó, o doctype, o HTML, o head. Aqui eu vou pôr o title do meu site, vou chamar meu site. Aqui no HTML eu já vou colocar um atributo de linguagem, de lang, e eu vou chamar de PTBR, para falar que meu site vai ser em português do Brasil, porque tem o PTPT também, que é o de Portugal, né? Aí eu fechei o head, aí eu posso ter uma tag meta também, né? Que eu falei para vocês dentro do próprio cabeçalho do site. Vamos colocar aqui, ó, uma tag meta, deixa eu colocar aqui certinho, meta. Ele já vai até completar aqui, ó, charset UTF-8. Ele já até mostra para mim. Deixa eu colocar isso aqui antes do title do site, para ficar mais organizadinho aqui, ó. O meta, então, charset. E aí eu tenho essas questões, então, principais. Eu já posso até fazer o link de referência para o meu estilos.css. Deixar pronto aqui, ó, link. Então vai ser a relação, uma folha de estilos, uma style sheet, do tipo texto CSS, que vai chamar estilos.css. Porém tem um detalhe. O meu index está na pasta site OK. Esse site OK você pode abrir na área de trabalho, dentro do site curso, enfim, qualquer lugar. Abre uma pastinha para tudo do seu site ficar lá dentro, é mais organizado. Então essa pasta você pode abrir em qualquer lugar e o meu index está dentro dela. Poderia estar em outro lugar, mas assim é mais organizado. Porém, se o index está aqui, ó, no diretório e o CSS está aqui dentro, eu tenho que abrir a pastinha CSS para ativar estilos. Então lembra que para abrir o diretório, a gente vai ter que fazer isso aqui no código também. Então css/estilos.css. Quando eu tiver o normalize, que é o CSS que eu vou criar, que eu já vou explicar na próxima aula o que é, eu vou ter dois links aqui. O meu normalize, eu vou carregar ele antes de estilos, eu vou ter aqui um normalize.css, que eu já explico no próximo vídeo o que é, e ele vai ser uma folha de estilos que vai estar salva aqui dentro de CSS também. Então beleza, aqui eu tenho o head do meu site, e agora tem o body, o corpo do meu site, onde eu vou conseguir começar, né, construir as informações e tudo mais, o template. Vamos lá no Google Fontes, pegar uma fonte. Ele tem várias fontes legais, tem a Roboto, que é muito usada em sites, tem a Baloo, essa Epilogue é legal, mas ela é muito puxadinha, enfim, essa Roboto é legal, é interessante. Eu seleciono ela, seleciono aqui todos os estilos que eu quero, então posso, por exemplo, se eu quiser pegar todos por garantia, eu não preciso. Eu posso escolher alguns principais, a gente vai ver quais que a gente vai usar, mas eu vou mostrar para vocês, ó, selecionei todos, ou posso adicionar mais, remover os que eu não quero, remover todos aqui, né? Aqui eu tenho como que fica, né, todos os caracteres sobre a fonte, a licença, o uso. Se eu vier em embed aqui do lado, como eu falei, ele vai gerar aqui um link que eu vou ter que colar esse link lá no meu
HTML no meu head. É legal colocar entre o estilo, entre o normalize e o seu estilos.css, e ele vai me dar aqui o embed da font family do CSS que eu vou usar no corpo do meu site. Então venho aqui no CSS, coloco body, e aí eu vou abrir e fechar aspas, e aí eu coloco aqui, ó, font family, e eu salvo ele aqui, ó, e salvo esse também. Então agora eu já tenho a minha fonte aqui certinha. Agora o que eu tenho que fazer é criar a minha estrutura aqui de grid. Lembrando que cada linha tem que ter 12 colunas. Esse é o padrão dos templates que a gente usa, que a gente baixa, dos navegadores. Cada linha tem que ter 12 colunas. Então aqui em body eu vou fazer uma div. Deixa eu jogar aqui body. Vou fazer aqui uma div. E nessa div eu vou dar uma class para ela de linha. Então eu vou falar que ela é uma linha. E essa div ela fecha aqui, então o próprio navegador, o programa aqui, o Sublime já fechou para mim. Agora dentro dessa linha eu vou começar a construir colunas. Cada linha tem que ter 12 colunas. Então é o seguinte, vai funcionar assim, ó, div class, e aí ela vai chamar coluna, e eu vou ter o tamanho da coluna, por exemplo, col1. Essa coluna 1 está dentro de uma linha, tem que ter 12. Então eu poderia, por exemplo, ó, se eu quiser que ela tenha duas linhas, se essa é a coluna 1, essa é 11, porque 11 mais 1, 12. Então é assim que funciona. Sempre tem que ter 12 colunas dentro da linha. Essa tem tamanho de 1, essa tem tamanho de 11. Uma parte, 11 partes. 11 partes mais uma, 12. Então se eu tiver, por exemplo, ó, vou fazer mais uma linha aqui, ó. Eu posso ter, se essa coluna for 6, essa vai ser 6, as duas vão ser iguais. Se eu tiver mais uma linha aqui, ó, depois a gente vai inspecionar o código e ver, se essa coluna for 7, por exemplo, essa aqui é 5, porque 5 mais 7, 12. Então, é quanta, por exemplo, sabe, uma linha são 12 dozeavos, né? Porque são 12 partes de 12, então essa vai pegar 1 dozeavos de tamanho, essa 11 dozeavos, essa 6 dozeavos, essa 6 dozeavos, vai estar meio a meio, né? Enfim, se eu tiver aqui, por exemplo, se eu quiser que essa seja 4 e essa também seja 4, eu tenho que ter mais uma linha aqui, ó, mais uma coluna, desculpa, de tamanho 4, porque 4, 8, 12, 4 vezes 3, 12. Então, 11 com 1, 12, 6 com 6, 12, 7 com 5, 12, 4 com 4 com 4, já tamanho 12. Então, sempre dessa forma, né? Agora, no CSS, eu vou colocar aqui qual que é o tamanho do meu grid que eu quero que o meu site tenha. Eu quero que ele tenha quanto de largura. Por padrão, a gente tem 1820 por 1080, 1920 por 1080, né? Hoje muitos sites ainda usam 960 pixels. Eu posso, então, referenciar em um comentário qual que é o tamanho. Por exemplo, considere o grid de 960 pixels. Só para lembrar, ou para quem for mexer no site futuramente, ter aqui essa informação. Não precisa nem ter, se você não quiser colocar, mas só para deixar organizadinho. Então hoje, sei lá, 960 pixels por padrão, se eles têm que ter 12 colunas por linha, e a coluna fica uma do lado da outra, então eu tenho quanto que é o tamanho de cada coluna? É só eu dividir 960 por 12, que vai dar quanto? 80. Então cada coluna tem em média 80 pixels de largura, porque 80 vezes 12, 960 pixels, né? Que é o tamanho do meu grid. Porém, eu não quero que as colunas fiquem grudadas uma na outra, sabe? Os textos todos grudados. Eu gostaria que elas tivessem mais espaço. Então eu posso considerar que eu vou dar um espaço de 10 pixels para cada lado, 10 para a esquerda, 10 para a direita. Quer dizer que a área útil de cada coluna agora é 80 pixels menos 10 pixels da esquerda, menos 10 da direita, 80 menos 10, ou seja, 80 menos 20, 60. Então eu vou considerar cada coluna minha com 60 pixels de tamanho e 10 de espaçamento em cada lado. Então vamos começar a configurar aqui ponto linha, que é o nome da classe que eu dei aqui, ó. As linhas têm a classe linha, então isso aqui vai afetar todas as linhas. Eu vou definir a largura dela, que vai ser 960 pixels, ou seja, cada linha vai ter 960 pixels de tamanho. Eu quero que ela fique centralizada, então eu tenho que colocar um margin, e eu tenho que escrever 0 alto, porque aí ela já vai ficar centralizada certinho para mim.
Esse overflow a gente já viu naquela aula que a gente começou a fazer flutuação de elementos, né, direita, esquerda. Eu vou colocar um alto nele e ele serve para quê? Para uma forma automática de gerenciar o meu conteúdo que passar dessas linhas. Então fica mais interessante se a gente usar isso aqui, já garante que as coisas vão ficar mais certinhas desse overflow. E vamos fazer um padding de 5 pixels aqui, ó. 5, 10, enfim, vamos colocar 5 pixels em cima e embaixo. Em cima e embaixo, lembrando que se eu deixar assim, ó, ele vai ser para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Não, eu só quero na vertical. Então eu tenho que pôr mais um 0 aqui, porque esse é cima e baixo, esse aqui é direita e esquerda. Então, vertical, horizontal. Então assim eu vou ter 5 pixels só para cima e para baixo, para a linha não ficar muito grudada. E agora vamos começar a fazer da coluna. Então aqui onde está escrito coluna, todos eles têm classe coluna. Então isso aqui vai ser para todas. O que a gente vai fazer da coluna? Vamos abrir aqui e fechar as chaves. Ela vai ter um padding de quanto? 0, 10 pixels. Por quê? 0 para cima e para baixo não vai ter nada, e 10 para a esquerda, 10 para a direita, que é aquilo que a gente combinou, que cada coluna vai ter 10 pixels para a direita, 10 pixels para a esquerda, né? Aquele tamanho que eu deixei para as laterais. E aí vamos fazer com que todas flutuem para a esquerda, então float left. A flutuação de todas elas vai ser para a esquerda. Eu vou salvar isso aqui e eu vou salvar esse código aqui, ó. Vamos inspecionar agora aqui no navegador. Eu tenho aqui o meu site ok. Vamos abrir aqui no Chrome. A gente não está enxergando o conteúdo, mas se eu inspecionar o elemento, olha o que a gente vai ver, ó. A gente vai ver aqui no body a nossa div, tá vendo? As linhas, 1, 2, 3, 4 linhas. O verde é o tamanho que a gente definiu, 960, aparece no balãozinho aqui, ó, 960. E é o que está centralizado. O salmãozinho aí, laranja claro, é a margem, que é o que está automaticamente centralizando. Então essa sobra centraliza esse verde no automático, né? Então, quer dizer, assim a gente consegue ver a margem automática, uma forma de visualizar, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Definir o tamanho de cada uma dessas colunas. Como que a gente define o tamanho de cada uma das colunas? Toda coluna tem a classe coluna e ela tem um col, que é o tamanho dela. Uma parte, 11 partes, 6 partes, parece 1, né? Parece que está escrito 16, mas está escrito 6, né? Então 6 partes, 7, 5. A gente tem que definir o tamanho de que é a col 1. A col 1 é uma coluna só. A 2 é 2 partes. Então a gente tem que aqui no CSS fazer da seguinte forma. Ponto, a coluna 1, col 1, ela vai ter qual tamanho de largura aqui, ó, que a gente vai definir para ela, né? Então na coluna 1 a gente vai definir quanto que a gente falou que ela tem, 60 pixels, porque 3 são das margens. E a gente vai fazer isso para as 12. E como que a gente vai fazer? Na coluna 2, a gente vai colocar que valor aqui? Qual o valor que a gente vai colocar? A gente vai colocar 60 da primeira até 80, que é o tamanho da segunda com os espaçamentos, né? Eu sei que cada coluna tem 60. A primeira tem 60. Só que cada coluna ela tem 60, 10 de um lado, 10 do outro. Então, vai ter 80, 80, 80, 80. Então, a primeira vai ter aqui 60 com 10, aqui uma margem. E a última vai acabar aqui, ó, nela com uma margem do lado. Então, como a gente tem 60, mas a gente vai considerar sempre o tamanho da margem das outras para completar o cálculo, sempre a gente vai usar, então, o tamanho da segunda, né, com os espaçamentos, o tamanho da anterior mais 80 pixels. Então, essa aqui, o tamanho da anterior, 60. 60 com 80, ela vai ter o quê? 140, que é o 60 da anterior mais 80 dessa aqui com os espaçamentos. Então, porque agora ela não está mais nas pontas, né? Ela está no centro. Então vamos agora fazer isso aqui para todas elas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, aqui o Ctrl V falhou na última. Ctrl V. Então, ó, essa é a 2, essa aqui é a coluna 3, essa aqui é a coluna 4, 5, 6, e a gente vai inspecionar no código
como que ela vai ficar? 7, 8, 9, aqui a 10, aqui a 11, oh meu Deus, apertei o botão errado aqui, essa aqui é a 11 e essa aqui é a 12. E agora a gente vai colocar o tamanho delas, é sempre a anterior mais 80, então essa aqui é 60, 80 com 60, 140, 140 com 60, 220, 220 com 80, 300, 300 com 80, 380, aqui ó, 380 com 80, 460, 460 com 80, 540, essa aqui 620, essa aqui de baixo vai ser 700, 7.000 não, né? 700, 780, essa aqui de baixo a gente vai colocar 860, e 860 com mais 80, 940. Ué, mas não era 960? Cadê os outros 20 pixels? 10 para um lado, 10 para o outro. Então é assim, ó, que a gente vai fazer. Essa aqui vai ficar com 940. Então 940 pixels mais 10 fecha os 960. Então vamos salvar aqui, ó. Salva. E vamos voltar aqui inspecionar o nosso código aqui, ó. Eu tenho agora aqui o meu body, meu corpo do site, div. A coluna 1, olha o tamanho dela que vai aparecer no balãozinho. Ela tem 80. A 11, que é uma parte, a 11 tem 11 partes, ou seja, 880. A coluna 6 tem 480, que é 960 dividido por 2, porque 6 é metade de 12, né? 12 partes é o inteiro, essa pega 6, né? Como essa linha tem duas colunas de 6, ó, as duas são simétricas, e a gente vê lá, ó, 480, 480. Essa aqui, ó, 7 partes é 560, 7 vezes 80, que é 7 partes de 12, e essa aqui 400, né? Que é 5 partes, né? 5 vezes 80, e a última tem 4 colunas de 4 partes de 12, então 320, 320, 320. Então a gente vê assim, inspecionando, que deu certo, né? A gente pode até, para poder visualizar melhor, salvar de novo isso aqui por garantia, vir aqui no index e aqui, ó, colocar o nome dela, né? Col 1, para a gente ver as proporções, col 11, colocar um conteúdo, né? Col 6, essa aqui é a coluna 6, essa aqui é a 7, essa aqui é a 5 e essa aqui, cada uma é a 4, coluna 4 e essa aqui também, coluna 4. Vamos salvar isso aqui. E agora a gente, deixa eu salvar de novo, isso aqui já está salvo. E se a gente atualizar agora o navegador, a gente vai ver mais ou menos o grid do nosso site, ó, como que ele está ficando, ó, dessa forma. Então, se eu inspecionar os elementos da página, a gente começa a ver algumas coisas interessantes, ó. Então, ó, a coluna 1, ó o tamanho dela, ó, ela é uma parte, ó, 80, né? Uma de 12. Essa aqui é as outras 11 partes. Então, ó, essa aqui é uma parte de 12. Essa é 11 de 12. Então, quer dizer, essa aqui é 11 vezes maior do que essa. Se nós pegarmos aqui 7, ó, essa tem 7 partes e essa aqui vai ser menor, vai ter só 5. Então, essa tem 560 pixels, essa 400. Se a gente pegar a outra de cima aqui, ó, 6 e 6, ó, as duas são iguais, simétricas, ó, 480 pixels para cada um, ou seja, a linha está dividida em duas colunas simétricas, como aqui na de baixo, ó, cada uma são 3 colunas de 4 partes, ou seja, 4 vezes 80 de 320 pixels, então a linha está dividida em 3 colunas simétricas, poderia ser 6 de 160, enfim, né? Ou 12 de 80, a gente poderia ter aqui 12 quadradinhos, então é assim que funcionam os grids. Quando você precisa de mais espaço, por exemplo, imagina que aqui, ó, tá dividido em 12 colunas, aí aqui tem, sei lá, 5 e aqui tem 7. Então aqui tem 7 vezes 80 pixels e essa aqui ocupa espaço de 400 e essa aqui 560, por exemplo. É assim que a gente faz, turma. Agora o que a gente vai fazer é começar a colocar conteúdo dentro dessas colunas aqui. Aqui, por exemplo, a coluna 1 pode ser o logo,
e aqui o menu. Então ficou o logo e o menuzinho. E agora a gente vai colocando então um conteúdo aí dentro. Eu espero que agora o vídeo esteja certo aqui para gravar a gravação aqui e o áudio no meu celular. Então é isso, turma. Essa foi a aula de hoje. Na próxima a gente vai falar de Reset e Normalize. E aí vamos começar a construir esse projetinho aqui, dar cara a isso. Espero que tenha sido útil e interessante. A gente pede aquela ajuda e contribuição. Comente nossos vídeos, divulgue o canal da Stack, o nosso site, nossos cursos, nos ajude a espalhar conhecimento e sabedoria ao mundo. Muito obrigado a todos por tudo. Até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau.